Olá, olá, pessoas guerreiras e vencedoras aqui do meu canal. Sejam todos bem-vindos e se você é novo por aqui, tá chegando aqui agora, meu nome é Nilzete Oliveira Fenamor. Eu fui a ovelha negra da família, eu sou uma guerreira que venceu a batalha contra o narcisismo e esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Quando você convive muito com pessoas narcisistas, você vai lidar, você vai ver muita hipocrisia. Você vivencia tanta hipocrisia que você explode. As regras de como uma pessoa narcisista te treina para você tratar elas e a forma desrespeitosa como elas te tratam é como o Brasil e Estados Unidos, né? Não chega nem perto de ser um perto do outro. Se você vê elas fazendo algo com você e você pontua isso, você pode tentar mostrar para elas a diferença das coisas que elas fazem e das coisas que você faz. E fazer essa comparação. E elas vão ter o mau caratismo de olhar para você na cara dura e dizer que não tem diferença nenhuma da forma que elas te tratam e da que você trata elas. Elas te tratam super mal, mas elas vão te dizer que elas te tratam bem. E tipo assim, quando você vê elas fazendo uma coisa horrível, aí você vai dizer, nossa, você falou de mim que eu estava fazendo aquilo e agora você está fazendo isso ainda pior. Aí você mexeu numa casa de marimbondo. Elas vão ficar tão enfurecidas e fazer você se sentir mal por você ter pontuado que elas estão fazendo uma coisa horrível. Porque na cabeça delas, elas fazerem coisas horrendas não tem nada de errado, mas o seu pequeno deslize é o problema. Elas vão ficar jogando isso sempre na tua cara. Mas o que elas fazem de errado, que é 1000 vezes pior do que o que você faz, não tem problema nenhum. Na cabeça de pessoas narcisistas, um monte de coisa errada que elas fazem é certo. Elas estão sempre certas e você está errado. Elas têm certeza que elas vão fazer um monte de coisas erradas, fora da lei, e que elas nunca serão pegas, elas nunca serão descobertas. Mas quando você comete um pequeno deslize, elas vêm e elas usam isso contra você, como se fosse o fim do mundo. Como se elas fossem santas, sendo que elas fazem coisa muito pior. As suas pequenas falhas não chegam nem perto do tamanho das injustiças que elas cometem diariamente. Mas elas acreditam estarem sempre certas, mesmo fazendo tudo errado. Sempre ficam fazendo uma coisa errada atrás de outra coisa errada. Mas você não pode falar nada. Na cabeça delas, só elas podem fazer tudo que é errado. Você não pode cometer nenhum erro. Se você cometer, coitado de você, vai pagar o pato. Porque elas vão usar isso contra você até você se cansar e explodir. Quando você tenta mostrar para uma pessoa narcisista tudo o que elas fazem de errado, elas usam coisas do seu passado que você acha que elas nem perceberam contra você para você se sentir uma pessoa horrível. Para justificar para você o porquê que elas estão te manipulando e o porquê que elas estão te insultando. Então, o que é que você tem que fazer nessas situações? Não falar para a pessoa narcisista o que ela faz com você, porque elas sabem o que elas estão fazendo. E elas só querem discutir o que você fala, a sua reação. Elas não querem discutir e ouvir o que elas fazem com você. A sua reação ao abuso delas é que é o problema. E você ficar mostrando o tempo todo para a pessoa narcisista tudo que ela faz com você, você vai perder seu tempo, porque elas já sabem. E elas nunca vão assumir a língua ferina que elas têm, nem o mal e nem a dor que elas te causam. A única coisa que uma pessoa narcisista quer saber é que você está enlouquecendo e que você está reagindo ao mau comportamento delas. Porque o que elas querem é a sua reação, negativa ou positiva. Elas querem te provocar e querem que você responda. Elas querem te insultar e querem que você exploda. Elas querem falar da tua vida e querem que você vá lá se explicar, se defender. Que é para elas usarem toda a sua reação contra você. A forma que você reage ao abuso explodindo é o problema. E não o abuso em si que elas cometem que te fazem explodir. Essa é a questão da pessoa narcisista. Por isso que ela não quer ouvir quando você confronta ela sobre as coisas que elas fazem erradas. E acredite, eu sei, isso é frustrante. É de pirar qualquer um. Elas são a contradição em forma humana. Elas falam uma coisa e fazem outra totalmente diferente.
que não tem nada a ver com o que elas falaram. E depois de tudo que elas fazem, elas acham que elas ainda têm moral para falar de você, sendo que elas são as pessoas imorais. E quando você fala algo que uma pessoa narcisista não quer ouvir e você faz algo que elas consideram que é errado, começam a te diminuir e a te chamar de nomes degradantes de baixo calão. E isso fica marcado em você, porque são insultos pesados, de ferir até pedra. Para você ver como a língua de pessoas narcisistas é ferina, é ardilosa. Aí quando você começa a mostrar para ela as palavras horríveis que elas te falam e as coisas horríveis e dolorosas que elas fazem com você, a raiva narcisista vem à tona. E daí ela te insulta, te diminui, te rebaixa e joga na tua cara as pequenas coisas que você faz de errado. Mas você não tem o direito de fazer o mesmo com elas. Porque o que as pessoas narcisistas fazem é 1000 vezes pior do que o que você faz. Mas para justificar o porquê que elas fazem essas coisas horríveis, elas te diminuem, elas te insultam, elas te chamam de nomes horríveis. Para você achar que você é tudo aquilo que elas estão te dizendo, que você é uma piranha, que você é um vagabundo, que você é isso, que você é aquilo, e você nunca mais chamar a atenção dela pelas coisas que elas fazem errado. Isso é parte do adestramento. Para quando você vê elas fazendo coisas horrendas, você ficar calado. Aí depois, acham que ainda tem moral para falar de alguém. Elas vivem na defensiva, porque elas sabem a ruindade que elas são. E por pessoas narcisistas viverem na defensiva, tudo que você fale para elas, mesmo que seja algo inofensivo, elas tomam como uma crítica, como uma ofensa. Elas levam isso como negativo. Então as pessoas narcisistas, elas odeiam críticas, porque o ego frágil de vidro delas começa a trincar. Daí elas te atacam com palavras cortantes na sua alma, para deixar cicatrizes em você. E te atacando, você se afasta e não tenta mais fazer com que elas assumam as coisas ruins que elas fazem. Assim elas se protegem e elas evitam serem pegas, serem descobertas. Por isso que toda vez que você joga verdades na cara de uma pessoa narcisista, ela te dá o tratamento de silêncio. Porque tudo que você fala, mesmo sendo inofensivo, a pessoa narcisista aceita isso como uma crítica. E elas não suportam críticas. Então elas fazem tudo de errado e acham que é certo. Se comportam de um jeito horrendo e exigem que você se comporte de determinada forma. Sendo que elas próprias não dão exemplo de nada. Porque elas próprias não são exemplos de nada. E quando você resolve pagar na mesma moeda e se comportar como ela se comporta, fazer com elas o que elas fazem com você, elas aproveitam isso para te humilhar e te fazer se sentir o pior ser do mundo. E isso é uma forma de controle que a pessoa narcisista usa contra você. Você não pode nunca pontuar o que elas fazem de errado, porque elas têm que estar sempre no controle, mesmo fazendo coisas que você nunca faria. E quando você começa a fazer algo que elas não gostam, mas que não tem nada de errado, só porque você não pediu a opinião delas para fazer tal coisa, elas não vão saber como agir. Por isso que caminhando com pessoas narcisistas, você tem que fechar a boca, você não pode reagir. Você tem que ficar muda, dar o tratamento de silêncio para elas. Porque elas te adestraram para se comportar de uma determinada forma. Quando você foge desse padrão, quando você é imprevisível, você sai do jogo delas, que elas tinham em mente, para te controlar. E quando você vai se curando desse trauma e você vai mudando a sua percepção interna de você mesmo, você começa a mudar a sua postura, o seu comportamento. E você pode não perceber, mas elas percebem. Elas estão perdendo o controle sobre você, porque você está fugindo desse padrão que elas te adestraram para obter certas reações, certas respostas ao abuso delas. E quando as pessoas narcisistas percebem que elas não conseguem mais tirar reações de você, te controlar, te manipular, e que você não dá mais o suprimento que dava antes, e esse suprimento começa a diminuir, elas começam a ficar sensíveis. E elas também podem entrar em depressão, porque você está protegendo a sua energia, você está matando o vampiro de fome. E quando elas ficam sensíveis ou deprimidas, elas começam a ficar mais malvadas ainda.
Elas não ficam melhores, elas ficam piores. O veneno começa a escorrer visivelmente. Então elas começam a te insultar mais ainda, sem razão, porque te colocando para baixo, que elas se sentem melhores. Elas só conseguem se sentirem superiores e no controle da sua vida, te humilhando, te rebaixando, falando nomes degradantes para você. Porque não há nada mais prazeroso para uma pessoa narcisista do que ver você sendo torturado pelo abuso delas. Nada mais prazeroso para uma pessoa narcisista ver que a manipulação delas funciona muito bem em você. Que elas conseguem tudo de você. E é prazeroso para elas mais ainda ver que todos os insultos você leva para o lado pessoal e acha que você é tudo aquilo. Que tudo que elas falam para você de horrível, você internaliza e acha que você é tudo isso de horrível que elas falam de você. Isso para a pessoa narcisista é prazeroso, porque ela vê que ela tem poder sobre você. Porque ela fala para você de horrível, você acha que você é isso, mesmo você não sendo, ela tem o poder sobre você. Porque se uma pessoa falar para você certas coisas e você sabe que você não é aquilo e você não internaliza isso, essa pessoa não tem poder sobre você. A manipulação dela não funciona. Então a pessoa narcisista, ela adora ver você chorando e triste pelo mau comportamento delas, super abusivo. Elas adoram ver você caindo na manipulação delas e fazendo o que elas querem. E dando para elas o suprimento que elas querem. E quando você fica se sacrificando por uma pessoa narcisista, é exatamente isso que ela quer. Que você as coloque em primeiro lugar, mesmo que isso te custe, mesmo que isso te deixe ansiosa, triste, chorando, depressiva e machucada. Por isso que elas colocam repetidamente, dia após dia, falsas crenças na sua cabeça. E quanto mais tempo você fica ouvindo isso de uma pessoa narcisista, quanto mais tempo você fica nesse relacionamento, mais você internaliza essas crenças falsas que elas inserem na sua mente, através da manipulação emocional. Então elas ficam te dizendo todo dia que você é feio, que você é incapaz, que você é gordo, que você é magro demais, que você é um preguiçoso, que você não serve para nada, que você nunca vai ser ninguém e que ninguém nunca vai te querer porque você é insuportável, que é justamente para ir tirando as suas forças e você achar que ela é a única pessoa que está se importando com você. E quanto mais tempo com a pessoa narcisista, mais abuso você sofre. Mais crença falsa ela insere na tua mente. E o ultimato do controle narcisista é saber que os insultos, as palavras degradantes que elas te falam, têm o poder de te fazer pequeno e insignificante. Elas sabendo que você se machuca com as palavras que elas falam, que você toma tudo que elas falam de você, que é horrível, como seu. Para elas isso é maravilhoso. É um sonho realizado. E quanto mais você toma tudo que a pessoa narcisista fala para você de horrível, mais você tolera o abuso, mais você fica com medo de tirar elas da tua vida. Porque se ela te diz que você é incapaz de viver sozinho, porque você não sabe nem limpar uma casa, você vai ficar com medo de sair de perto delas. Você vai ser um péssimo profissional e nunca vai ser ninguém. Você vai ficar com medo de lutar pelos seus sonhos, de buscar um trabalho melhor. E assim você se sujeita ao abuso. E esse é exatamente o plano de uma pessoa narcisista. Fazer você se rebaixar, fazer você se sentir um ninguém. Porque assim ela tem o poder de controlar a tua vida, os teus passos e dizer para você o que você tem que fazer com a tua vida. Então a pessoa narcisista, como ela não tem empatia, ela não se sente mal pelas coisas horríveis que ela te fala. E ela não vai saber nunca como você se sente. Por isso que ela tem uma língua ardilosa, para te ferir mesmo. Porque essa é a intenção dela, te ferir até o ponto de que você se submeta e se escravize para ela. Para que você fique com medo de sair de perto dela. Para que você não busque a sua vida independente. E quando você ouve coisas horríveis de uma pessoa narcisista, principalmente se é pai, mãe ou filho, ou até alguém que você está se relacionando amorosamente, quando você chora ou quando você explode, ela sabe que ela alcançou o objetivo. De te ferir, de te devastar, de te deixar no chão. E isso é muito satisfatório para elas. Porque elas só conseguem sentir essa satisfação quando elas te torturam. A tortura que elas cometem funciona em você, é um objetivo alcançado.
Então não há nada que você possa fazer, não há nada que você possa falar para fazer com que uma pessoa narcisista se torne amável, se torne boa. Porque a natureza de uma pessoa narcisista é a natureza do escorpião.